O Fantástico está no ar e anuncia para esta noite uma entrevista exclusiva e reveladora com o presidente em exercício Michel Temer. Temer conversou com a repórter Sônia Bride no Palácio do Jaburu, o novo endereço do poder em Brasília. O presidente em exercício falou sobre saúde, educação, corrupção, lava-jato, projetos de governo e como conquistar o apoio popular. O apoio ao impeachment, ele não significa necessariamente o apoio ao presidente interino Michel Temer. Como é que o senhor pretende reverter isso? Eu reconheço que não tenho esta inserção popular que só ganharei ou só terei se legítimo como é o nosso governo, ainda que interinamente, eu produzir efeito benéfico para o país. Temer falou também sobre o legado que pretende deixar para o Brasil. Reduzir o desemprego, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ver um país pacificado, em que os brasileiros passem a dar-se as mãos, não haja mais essa divergência que se instalou no Brasil. Se o senhor conseguir tudo isso, o senhor será candidato à reeleição? A entrevista completa do presidente em exercício Michel Temer você vai ver esta noite no Fantástico. 4.000 metros quadrados com uma imensa varanda em frente a uma lagoa e muito verde. O Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, é uma obra-prima de Oscar Niemeyer e outros artistas que deixaram sua marca na construção de Brasília. Neste jardim, o agora presidente em exercício caminha de manhã. É o único exercício que ele faz. A piscina até está vazia. Muitas garças no jardim, mas nem sinal dos jaburus, as aves que deram o nome ao palácio. Teve um momento no discurso que o senhor perdeu a voz. Já estão. Foi interessante. O que aconteceu ali? Porque do jeito que ela foi, ela voltou. Deu um engasgo lá, né? E eu tomei um copo d'água, não resolveu. Você acha que foi secura ou foi mais emoção? Talvez secura, viu? As poucas coisas que ele mudou no palácio foram os sofás da sala e os livros da biblioteca. Michel Temer se descreve como um leitor voraz. Nas prateleiras, livros de economia, tratados de direito, romances e poesia. Só não tem nenhum exemplar dos livros que Michel Temer escreveu. 3 sobre direito e constituição e 1 de poesias. Mesmo ocupando a residência oficial por mais de 5 anos, este nunca foi o lar de Michel Temer. A mesa de jantar é usada para refeições de trabalho. A mulher, Marcela, e o filho Michel, de 7 anos, vivem em São Paulo e a família só se encontra nos fins de semana. O senhor pretende trazer a família para cá agora? Efetivamente, eu ainda estou ocupando interinamente, não sei o que vai acontecer. Como disse, eu vou aguardar respeitosamente a decisão do Senado Federal. Se um dia for surgir a possibilidade de ocupar em definitivo, mas esta é uma decisão do Senado Federal, é que eu vou cogitar trazer a família para cá. E daí não dá para viajar no sábado e domingo. O presidente em exercício tem também 3 filhas adultas do primeiro casamento, Luciana, Marcela e Clarissa, e um filho adolescente de um relacionamento nos anos 90. O casamento com Marcela foi em 2003. Quando o casal se conheceu, ela tinha 19 anos, ele 62. Durante a entrevista, no fim da tarde de sexta-feira, a mulher e Michelzinho estavam no palácio, mas não saíram da área íntima. Se acontecer alguma coisa que leve digamos, a ocupar a presidência da República, ela virá para desenvolver toda a área social. Ela vai trabalhar em... Ela vai assumir funções na área social. Seguramente, já conversamos sobre isso. Ela tem formação nessa área? Tem, ela é advogada, né? Advogada e tem muita preocupação com as questões sociais. Antes de começar a entrevista, eu queria mostrar uma coisa para o senhor. Deixa eu abrir aqui. Primo. As imagens são da reportagem que você viu agora há pouco no Fantástico. Na Vila Libanesa, onde nasceram os pais e 3 irmãos do presidente em exercício, os parentes comemoram a sua posse. Ficaram felizes, né? Esse o senhor reconheceu, seu primo? Reconheci. Eu estive lá, né? Meus pais nasceram lá, casaram-se lá. E meus 3 primeiros irmãos nasceram lá, né? Este moço aqui morava em Tietê. Ele foi para o Líbano jovem ainda e ficou lá. A palavra vice na língua... Rua, olha, Michel Temer. É isso aí. Mas eu não sou, eu sou presidente interino ainda, né? Ficam naturalmente orgulhosos, né? O senhor tomou posse essa semana e entre
todos esses desafios que o senhor tem pela frente, qual é o desafio que lhe tira o sono? Olha, é fazer com que o Brasil se equilibre, em primeiro lugar. Se equilibre economicamente, politicamente, eticamente, e que possamos ter um país pacificado. Sabe que não é de hoje que eu tenho dito que o Brasil precisa de uma pacificação, de uma unidade nacional, e por isso eu tenho pregado a necessidade da unificação do país. E a unificação do país significa a unificação dos partidos políticos, dos empregadores com os trabalhadores, enfim, um esforço conjunto da sociedade brasileira para que nós possamos sair da crise em que nos achamos. O senhor vê possibilidade de pacificação, no caso, com a presidente afastada, Dilma Rousseff, e o PT? Eu vejo, eu sou muito atento à institucionalidade do país. Ainda no meu discurso, eu disse, olha, eu quero prestar uma homenagem institucional à senhora presidente da República. E faço questão que todos façam o mesmo. Uma coisa é o impedimento, as razões que levaram ao afastamento. Outra coisa é o não reconhecimento de alguém que presidiu o país. Um outro desafio grande que o senhor tem pela frente é o apoio da população. Porque o apoio ao impeachment, ele não significa necessariamente o apoio ao presidente interino Michel Temer. Como é que o senhor pretende reverter isso? Olha, eu tenho uma legitimidade constitucional, porque constitucionalmente, se a presidente se afasta, quem assume é o vice-presidente. Graças a Deus eu tenho uma longa história pública. Você sabe que eu fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, fui secretário da Segurança 2 vezes em São Paulo, procurador-geral do Estado. Agora, fui eleito juntamente com a senhora presidente, não é? Os votos que ela recebeu, eu também os recebi. Aliás, no painel da votação estava a foto da senhora candidata, então, a presidente, e do candidato a vice-presidente. Especialmente porque, quando nós fizemos aliança, evidentemente que o PMDB trouxe muitos votos à nossa chapa, né? Mas eu reconheço que não tenho esta inserção popular, que só ganharei, ou só terei, se legítimo como é o nosso governo, ainda que interinamente, eu produzir efeito benéfico para o país. Eu acredito, tenho esperança que nós conseguiremos. O senhor já garantiu a manutenção dos programas sociais? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o ProUni, Pronatec. Ao mesmo tempo, é preciso fazer um corte de gastos drástico no governo para garantir um equilíbrio das contas sem precisar aumentar impostos. Como é que é possível equacionar isso? É precisamente estabelecendo prioridades. E uma das minhas prioridades, ou das nossas prioridades, é exatamente a atenção com os mais carentes, com os mais pobres. Nós não podemos abandonar aqueles que têm dificuldade até de vivência e de sobrevivência. Então, quando eu disse, olha, eu vou manter Bolsa Família e outros tantos programas sociais, é na concepção mais absoluta de que há que haver uma certa proteção àqueles que não têm por conta própria a possibilidade de sobrevivência. Dá para equacionar isso? Dá para manter os investimentos sociais? Dá. Se for necessário, eu cortarei de outros setores, não cortarei daqueles mais carentes no país. A educação no Brasil está numa situação muito difícil. A qualidade é tão baixa que compromete a nossa capacidade de crescimento econômico, porque a produtividade do trabalhador brasileiro, por causa da baixa educação, ela é uma produtividade muito baixa. Como é que o senhor pretende enfrentar isso? Os estudos estão sendo feitos. A intenção de resolver esse tema já está posta sobre a mesa. Eu devo até dizer que, em matéria educacional, as escolas são federais, estaduais, municipais. O que deve haver é um conjunto, um esforço, digamos, federativo, para que nós venhamos a resolver esse problema. E nós vamos resolvê-lo. Tenho absoluta convicção de que, somando todos os esforços, é possível equacioná-los melhor. De fato, na educação não é possível que as pessoas não, enfim, supostamente tenham aprendido a escrever e não saibam escrever. Supostamente tenham aprendido a multiplicar ou dividir e não consigam multiplicar e dividir. Esta é uma nova visão da educação que é preciso implantar. Esperamos fazê-lo no nosso período governamental. O governo federal vai também trabalhar na questão da segurança pública? Vai coordenar o serviço de segurança pública. Aqui, na área federal, nós temos a Polícia Federal,
que cuida dos crimes chamados federais. Já nesta reunião do secretariado, deliberamos que o ministro da Justiça convidaria os secretários da Segurança para um primeiro encontro e reiteraria muitos encontros para uma ação coordenada da União Federal com os estados federados. Me recordo, quando secretário da Segurança, os problemas eram naturalmente de menor escala. E me recordo também, se me permite relembrar, que na época nós criamos alguns instrumentos que simbolicamente produziram efeitos. Vou dar exemplos a você. Por exemplo, havia muita agressão e mau atendimento às mulheres nas delegacias. Nós criamos a Delegacia da Mulher. Pronto, o atendimento melhorou porque botamos uma delegada mulher, 2 escrivãs, 15 investigadoras. O atendimento melhorou sensivelmente. Hoje tem mais de 100 delegacias da mulher no país. Houve uma época que houve, digamos, agressão de natureza racial no centro de tradições nordestinas, nas sinagogas. Eu criei uma delegacia de apuração de crimes raciais. E veja o que é simbologia. Acabamos de criar, acabaram os atentados. Havia o problema da pirataria. Em 84, eu criei a primeira delegacia de proteção aos direitos autorais. Ou seja, há coisas simbólicas, né, que não demandam orçamento, não demandam dinheiro e produzem efeito. E eu estou dando esses exemplos para dizer que nessa conjunção que se fará dessa reunião do ministro da Justiça com os secretários de Segurança, é muito provável que surjam as mais variadas ideias desta natureza. De fora a parte, naturalmente, o instrumental necessário, isso demanda recursos, que os estados terão. Existe alguma área no seu governo que não vai ter corte de recursos? Bom, nós temos hoje as chamadas vinculações constitucionais, são despesas obrigatórias. Aí, em princípio, não pode haver corte, né? Nós podemos cortar nas chamadas despesas discricionárias. Onde for necessário cortar, nós vamos cortar. Veja que nós já eliminamos vários ministérios e agora estamos levantando, o ministro do Planejamento está levantando todo o panorama administrativo da União para eliminar vários cargos comissionados. Eu penso que entre 4 a 5 mil cargos comissionados, isso significa redução de despesas, nós vamos conseguir atingir. O senhor disse no seu discurso de posse que fará as reformas respeitando os direitos adquiridos. Já o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Meirelles, ele disse que vai haver um período de transição, uma regra de transição, defendendo aí a idade mínima para aposentadoria. Regras de transição, elas não ferem o princípio do direito adquirido? Nós não examinamos esse assunto ainda. Sônia, você sabe que eu prezo muito o texto constitucional e direito adquirido está previsto no texto constitucional. Se vulnerar o direito adquirido, não faremos. As chamadas verbas de transição, muitas e muitas vezes não ferem o direito adquirido, porque apanham aqueles que ainda estão para aposentar-se. Esta matéria não está definida, o que não é possível é não fazer nada em matéria de previdência, por uma razão singela. Daqui a alguns anos, quem sofrerá as consequências serão exatamente os aposentados. Veja que nos estados federados já há um grande problema para pagar aposentadoria e até para pagar salário. O senhor falou em formar um Ministério de Notáveis, mas as suas escolhas elas têm sido bastante criticadas porque elas teriam seguido o critério de outros governos, que é o apoio dos partidos, o loteamento dos ministérios entre as legendas. Você sabe que eu fiz dois jogos, né? Um primeiro falando com a sociedade. Quando nós eliminamos os vários ministérios, nós falamos com a sociedade. Mas ao depois, eu tive que fazer uma composição de natureza política. Ela é inevitável. E na democracia é assim. Você só não homenageia o legislativo e não homenageia o judiciário nos sistemas autoritários, nas ditaduras. Mas num sistema democrático, você há de conviver com o legislativo e com o judiciário. Os partidos trouxeram vários nomes. Eu penso, posso ter me equivocado, creio que não, mas eu penso que escolhi os melhores nomes nesse sentido. Se são notáveis ou não, são notáveis politicamente, são notáveis administrativamente, né? Porque senão nós ficamos com um preconceito que notável é só aquele que está fora da classe política. E não é assim. Se um ou outro ministro não proceder adequadamente, fiz até este alerta na reunião do Ministério, é claro que ele estará fora da equipe ministerial. Como é que foi esse alerta, presidente? Se houver um equívoco ou equívocos administrativos e, no particular, se houver irregularidades administrativas, eu demito o ministro.
Senhor presidente, o senhor lembrou aqui que o senhor montou a primeira delegacia da mulher. No entanto, no seu ministério, pela primeira vez desde a redemocratização, não há uma só mulher. Como é que o senhor vê as críticas de que a composição do seu ministério é um retrocesso na questão da diversidade de representação do povo brasileiro? Primeiro, eu contesto a afirmação de que não há nenhuma mulher. Você sabe que um dos cargos mais importantes da presidência da República é a chefia de gabinete da presidência da República, ocupada por uma mulher. Ela hoje, aliás, no dia da reunião ministerial, participou da reunião ministerial. É um dos principais cargos, não digo que esteja acima dos ministros, mas evidentemente tem uma prevalência muito grande em relação ao ministério. Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que eu fiz a junção de vários ministérios. E agora, pelo menos em 3 deles, a cultura, né, educação e cultura, mas para a cultura eu quero trazer uma representante do mundo feminino. Para a ciência, tecnologia e comunicações, eu quero trazer uma representante do mundo feminino. E também na chamada igualdade racial, mulheres, etc., que passou a ser cidadania, eu quero trazer uma mulher. Portanto, eu terei, no mínimo, 4 mulheres integrantes do Ministério. Mas sem status de ministro. Mas, olha, convenhamos, há pessoas que se seduzem com a história de ser ministro ou não. Eu já exerci funções sem ser secretário de Estado e, entretanto, desenvolvi trabalhos extraordinários. Quer dizer, o rótulo ministro não é um rótulo que vai digamos assim, fazer com que a pessoa haja bem, trabalhe bem ou não. Tenho certeza que estas figuras que virão para o Ministério, assim como a chefe de gabinete, farão um belíssimo trabalho para o país. Apesar das críticas durante a composição do seu ministério, o senhor também nomeou um ministro investigado na Operação Lava Jato, o ministro Romero Jucá. Se ele se tornar réu, ele não terá uma situação semelhante à do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha? O senhor tomará a atitude de afastá-lo também? Você sabe que eu sou muito atento às instituições. E quando você fala em inquérito, né, você está falando em inquirição, em indagação, em investigação. Portanto, você disse bem, ele ainda não é réu. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Jucá é uma figura, olha, permita-me o elogio, ele é uma figura de uma competência administrativa extraordinária. Sobre o foco econômico, penso eu que ninguém conhece tão bem o orçamento e as razões orçamentárias como ele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem uma capacidade de articulação política que é fundamental na democracia. Até não é sem razão, já disse ele, que ele foi líder de governo de 3 governos, né? E hoje me ajuda enormemente na tarefa de governar o país, não é? E terceiro, eu espero, pelo menos ele tem me afirmado, com absoluta tranquilidade, que os dados que chegam aos ouvidos dele é de que quando alguém diz alguma coisa, diz por ouvir dizer. Então nós não temos que pensar porque a pessoa investigada, ela está, digamos assim, com uma espécie de morte civil, não pode mais fazer nada no país, né? Mas se ele se tornar réu, qual vai ser a sua Daí eu atitude? Vou examinar. Vai examinar. Vou examinar. O senhor já reiterou várias vezes o seu apoio à Operação Lava Jato, inclusive no seu discurso na quarta-feira. O senhor sabe que declarações geralmente têm que ser confirmadas com ações. O senhor pretende manter o diretor-geral da Polícia Federal, que vem conduzindo essas investigações até agora e sem questionamentos? Pretendo. Você sabe que ele sairá quando desejar e quando houver um ajustamento entre ele e o ministro da Justiça. Agora, eu acho que o Executivo não tem o direito no sentido constitucional, de interferir numa questão que está sendo levada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário. Não haverá interferência nenhuma. Delatores da Lava Jato citaram o seu nome. Em 2 situações, disseram que o senhor indicou diretores da Petrobras, que depois se envolveram em corrupção, e que o senhor recebeu uma doação de 5 milhões de reais de uma das empreiteiras. A Procuradoria da República não viu nisso motivo suficiente para abrir investigação. Mas essas citações constrangem o senhor de algum modo? É uma pergunta que comporta uma resposta tão singela, tão fácil, tão tranquila. Em primeiro lugar, quando dizem que eu patrocinei, não é, a nomeação de um diretor da Petrobras, eu lhe explico. Como já expliquei dezenas de vezes publicado na imprensa
brasileira. Eu era presidente do partido e quando as bancadas iam indicar alguém para um cargo, me apresentavam um cidadão. No caso presente, foi precisamente isso que se deu. Apresentaram-me o cidadão que foi nomeado depois diretor da empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a tal história da doação é interessante, fala-se como se alguém tivesse chegado perto de mim, aberto o bolso da minha calça, então, olha, 5 milhões, abre aí que eu vou colocar no seu bolso. Não foi isso. Tão logo surgiu essa ideia, o meu assessor de imprensa foi ao partido, PMDB, e verificou o ingresso dessa quantia, até era um pouco mais, eu acho, dessa quantia, ou um pouco mais, que entrou na campanha. Na campanha. E entrando na campanha, depois prestou-se conta. As contas foram prestadas ao tribunal. Portanto, o senhor procurador-geral, como você disse, quando disse que não haveria indícios, primeiro porque o próprio cidadão que foi nomeado declarou na delação que eu não o indiquei. Não é? Então não houve, quando o procurador-geral agiu dessa maneira, foi alicerçado nos próprios depoimentos. A Câmara dos Deputados hoje vive uma situação anômala, com o afastamento do seu presidente e seu aliado, Eduardo Cunha. O senhor concorda com muitos dos seus companheiros de que ele deveria renunciar ao cargo para que a Câmara pudesse retomar assim, a normalidade necessária nesse momento assim, tão importante do país? Você sabe que se eu respondesse positivamente a essa pergunta, eu desmentiria tudo o que eu disse antes. Porque o que eu tenho dito ao longo dessa entrevista, e tenho também afirmado e reafirmado, é que um poder não deve se meter em outro poder. Eu não vou entrar nessa história do Legislativo. O Legislativo faz o que quiser. Mas mesmo sendo um momento tão importante e da necessidade de aprovação de medidas na Câmara, mesmo assim o senhor vai se omitir diante dessa questão? Não vou me omitir, porque já combinei que ao mandar as medidas essenciais para a governabilidade, eu mesmo talvez vá ao Congresso, pedirei aos líderes e os líderes levarão adiante. Vou formular a pergunta diferente. A renúncia de Eduardo Cunha facilitaria as coisas? Tanto faz. Para mim, isso não altera nada. O senhor, junto com a presidente Dilma Rousseff, ainda enfrenta um processo de cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral. O senhor já teve como estratégia separar o seu nome, a sua prestação de contas, da prestação de contas da presidente Dilma. O senhor não acha contraditório isso, já que o senhor mesmo aqui nessa entrevista afirmou que o senhor foi eleito junto com ela, que as duas fotos estavam lá na mesma chapa, que a eleição de um é a eleição do outro? Eu devo reconhecer que a posição do Tribunal Superior Eleitoral é nessa direção. Mas é interessante, nós temos, e aqui vai digamos assim, um debate acadêmico e jurídico, que vai interessar muito, penso eu, ao Tribunal Superior Eleitoral. Você veja, a regra básica da Constituição é que nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Esta é uma regra dos direitos individuais que é utilizada em todos os foros. Ora bem, quando a acusação se dá pela campanha da senhora presidente, não envolvendo a campanha do vice-presidente, porque o vice-presidente tinha uma contabilidade própria, tinha um comitê financeiro próprio, teve recursos próprios. Se não envolve o vice-presidente, não tem sentido. Seria a única exceção ao texto constitucional em que a penalidade imposta a um alcança um terceiro. E aí, eu confesso a você, há dezenas de argumentos reveladores que uma coisa é a figura institucional do presidente da República, outra coisa a figura institucional do vice-presidente da República. Se o senhor for confirmado como presidente ao fim do julgamento no Senado da presidente afastada Dilma Rousseff, que legado o senhor gostaria de deixar no dia 31 de dezembro de 2018? Reduzir o desemprego, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ver um país pacificado, em que os brasileiros passem a dar-se as mãos, não haja mais essa divergência que se instalou no Brasil, e uma conjugação de esforços dos estados, dos municípios. Aliás, eu pretendo rever um pouco o sistema federativo, de molde a fortalecer os estados e municípios, portanto, a pacificação do país e a harmonia interna. Este seria, penso eu, o melhor legado que eu poderia deixar. Se o senhor conseguir tudo isso, o senhor será candidato à reeleição? Não. Sabe que se eu cumprir essa tarefa, me darei por enormemente satisfeito. Em nenhuma hipótese o senhor seria candidato à reeleição?
É uma pergunta complicada, né? Nenhuma hipótese, de repente, né? Pode acontecer. Mas não é a sua intenção? Não é a minha intenção. Aliás, não é a minha intenção e é a minha negativa. Eu estou negando a possibilidade de uma eventual reeleição, até porque isso me dá maior tranquilidade. Eu não preciso, digamos assim, praticar gestos ou atos conducentes a uma eventual reeleição. Eu posso ser até, digamos assim, impopular, mas desde que produza benefícios para o país, para mim é suficiente. Muito obrigada, senhor presidente.